Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o assunto da despedida do Vinícius parece que não se encerrou. Muitas informações ainda não foram passadas. Há uma obscuridade muito grande em relação a esse tema que eu não entendo o porquê. Hoje vamos tratar um pouquinho disso, como também trazer a possível escalação do Clube do Remo para o jogo de amanhã contra o São Francisco, válido pelo Campeonato Paraense. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo e acionar as notificações. É muito importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, sem mais delongas, peço a todos que se inscrevam no canal e comentem, podem comentar à vontade. E vamos para o vídeo de hoje. Primeiro, falando da questão do Vinícius. Eu fiz ontem o vídeo que foi publicado ontem aqui no canal, eu analisei toda a história do Vinícius, dando a minha opinião a respeito dessa despedida. Então, nesse vídeo aqui eu não vou detalhar. Se quiser um vídeo mais detalhado, entre também no vídeo de ontem, porque aí você vai ter minha opinião realmente abordando vários temas em relação a isso. Porém, esse assunto, a cada dia que passa, né, esse é o segundo dia, acontecem fatos novos. E acontecem algumas coisas que a gente precisa realmente retratar. Vamos lá. Primeiro, o jornalista Magno Fernandes trouxe através do seu portal, escreveu uma matéria através do portal Fute Pará, a respeito de algumas novidades que poderiam ter acontecido, algumas notícias. Segundo ele pesquisou junto a uma fonte da alta cúpula da direção do Clube do Remo e noticiou que o Vinícius estaria causando algum problema em relação ao elenco, o elenco não estaria gostando, por assim dizer, do Vinícius, inclusive falando que ele estaria jogando contra o Clube do Remo. Falou também da questão dele ser vereador e tentar conciliar, e não estava conseguindo conciliar o trabalho dele de vereador como jogador de futebol profissional. Então, são algumas questões que foram levantadas e eu percebi nessa matéria escrita pelo jornalista Magno Fernandes. Vamos lá. Em relação a ele ser vereador e ele ser jogador de futebol, eu falei ontem, para mim é inconciliável, é inconcebido você pensar que ele pode ser vereador de Belém e jogador de futebol. E coincidentemente ou não, depois que ele foi eleito, o seu rendimento caiu. Então, não dava realmente para vincular as duas coisas. Ou ele é vereador, ou ele é jogador profissional de um clube do tamanho do Clube do Remo. As duas coisas não tem como não ser feitas. E eu falei isso, abordei isso bastante no vídeo passado. Porém, como eu disse no vídeo passado, ele merecia e merece uma despedida à altura de ídolo. Porque isso pode ter interferido nele na carreira do Clube do Remo? Pode, acredito que sim. Mas não tira a história que ele escreveu no Clube do Remo. E ele é muito o ídolo do Clube do Remo. Então vem aquela segunda notícia que eu falei aqui a respeito de jogadores do elenco supostamente não estarem agradando dele, achando que ele poderia estar prejudicando o clube. Aí é uma coisa bem grave. É uma coisa bem grave e eu acho que a diretoria do Clube do Remo ela acaba se omitindo em várias questões. Vamos dizer, esse é o segundo assunto importante da diretoria do Clube do Remo e ela não dá cara. O primeiro assunto, eu até fiz um vídeo a respeito disso, foi depois da eliminação do Porto Velho, que o Papelinho, executivo de futebol, e o presidente Tonhão fizeram um pronunciamento. Que eu critiquei, um pronunciamento extremamente vazio. Não é para fazer pronunciamento, é sim uma coletiva com perguntas questionadoras. E não, mas eles acabaram se escondendo através de um pronunciamento que foram perguntas feitas pela assessoria de imprensa do clube, que é claro, vai fazer perguntas bem acessíveis para serem respondidas, óbvio, são funcionários do clube, normal. Então, não foi uma coletiva. E agora, também se escondem, por enquanto, nesse assunto Vinícius. Ou seja, em 5 dias, 2 assuntos sérios que o presidente tinha que dar a cara, realmente, e falar o que está acontecendo e não dá. E no caso do Vinícius, a diretoria sentiu a pressão sobre a maneira que está tratando e hoje começou a fazer postagem. Ah, Vinícius grande ídolo, no Instagram, no Facebook. Mas é porque sentiu a pressão. Mas isso é muito pouco. Cabe sim o presidente do Clube do Remo vir à tona e falar realmente o que está acontecendo, se realmente o Vinícius está atrapalhando o ambiente, se não está, o que está acontecendo, o que pensa como despedida, e não apenas fazer postagens meio vazias também e comunicados também extremamente frios, que o Vinícius não merece isso, um comunicado extremamente frio a respeito da sua despedida. Como eu disse, convido a todos a assistirem o vídeo de ontem, que eu detalho muito essa questão da despedida do Vinícius. Cabe à diretoria do Clube do Remo aparecer e realmente falar, e realmente responder perguntas questionadoras, que é perguntas válidas.
que é a pergunta que o bom jornalista faz, que é a pergunta que o torcedor quer saber. Então vai lá e responde, é algo natural. Agora, se basear com pronunciamentos vazios, se pronunciar apenas com postagens falando que ele foi ido, aquela questão toda, sua passagem pelo Clube do Remo, é muito vazio. E nessa questão do Vinícius, a diretoria não tá sabendo tratar dessa questão, porque tem que ser às claras. E eu não vejo claridade nenhuma nessa gestão, nesse cenário que a diretoria está fazendo em relação à despedida do Vinícius. Como também eu espero do goleiro falar também. Muito interessante se o Vinícius vir à tona, realmente, e falar, e rebater algumas questões que foram postadas, e foram reportadas, e com matérias. Então, ele vai lá e fala também. Só que você não tem uma visão clara da diretoria, não tem uma visão clara do jogador, e é uma coisa muito complexa. Muito complexo. Então, um dos dois, o ideal seria os dois, mas pelo menos um deles tem que vir à tona e realmente falar o que está acontecendo. Quem sabe, depois dessa despedida de amanhã, dessa melancólica despedida de amanhã, que o Vinícius vai receber uma plaquinha lá, dizem que talvez ele nem vá comparecer, enfim, ele não vá lá e fale, já o contrato dele já vai ter encerrado com o Clube do Remo, bora ver. Mas realmente as coisas têm que ser claras, porque a gente está tratando de um ídolo do clube e a torcida tem o direito de saber o que está acontecendo. Bom, sem mais delongas também nesse assunto, reportei muito esse assunto ontem, vamos agora falar sobre a provável escalação do Clube do Remo para o jogo de amanhã contra o São Francisco. Vamos lá, vamos para o campinho aqui, nosso tradicional campinho. E segundo apurei, e o técnico Ricardo Catalá ainda pode mexer na equipe, evidentemente, né? A gente só sabe a lista dos relacionados, como também a escalação pouco tempo depois. Então o Catalá pode mexer na equipe, mas a tendência pelos treinamentos pelo último jogo é que ele mantenha a mesma escalação do time que venceu a Águia de Marabá. Que, segundo o Ricardo Catalá, o Remo apresentou uma evolução. Ele venceu e convenceu. O que eu discordei plenamente do Ricardo Catalá na análise do jogo, está aqui no canal também. Eu comentei e analisei esse jogo, eu discordo totalmente que ele falou que a equipe convenceu. Falta muito para essa equipe do Remo convencer, ainda não tem uma cara de time. Foi importante a vitória sim, eu analisei no vídeo do jogo, vocês podem ver aqui no histórico aqui do canal também. Mas falar que convenceu, não convenceu. Então, ele falar que convenceu, para mim, está totalmente equivocado a parte do treinador. Como ele também, né, aproveitando o assunto do Vinícius, ele deu uma cutucada também, aparentemente, no Vinícius, falando que o Aguinaldo é o verdadeiro ídolo do Clube do Remo, talvez uma indireta pro Vinícius, que eu também discordo plenamente, não pelo Aguinaldo, que é claro que ele é ídolo, mas o Vinícius, você não pode apagar a história dele no clube em hipótese alguma. Então, a provável formação do Clube do Remo seria a mesma escalação contra o Águia de Marabá. Rangel no gol, na linha defensiva, Thales, Ícaro, Lídia e Natan. No meio, Henrique, Jaderson, Camilo. No ataque, Filipinho, Marco Antônio e Ribamar. Eu quero deixar a opinião, quero que vocês deixem a opinião de vocês também, qual seria a escalação de vocês, seria esse time realmente. Da linha defensiva, eu mexeria com o Thales. Igual eu tenho falado aqui, o Thales não está me convencendo, nenhuma partida que ele jogou ele me convenceu. Na verdade, tem partidas que ele foi muito abaixo, como o jogo contra o Porto Velho e outras. Então, colocaria o Vidal. Não sei porque o Vidal foi para o banco. O Vidal deve ofensivamente, ainda espero um outro desempenho dele ofensivo, mas defensivamente ele tem respondido melhor que o Thales, mas o Thales é mantido na lateral direita. Vai com o meio campo bem aberto, só com um jogador de marcação, o Henrique, um jogador ainda que gosta de sair para o jogo, com Jaderson e Camilo, e eu não gosto do Jaderson como meia. Eu acho que o Jaderson poderia jogar realmente no ataque como ponta, mas a tendência é que ele mantenha o Jaderson como meia e o Camilo. Não fizeram boa partida contra o Águia, nem o Jaderson, nem o Camilo. O Camilo fez o gol, mas isso não anula a partida que ele fez, que a partida dele não foi boa, então tentaria uma outra formação de meio campo. Não colocaria essa formação. Talvez funcione pelo adversário ser um adversário frágil, né? Um adversário que está a briga do São permanecer na primeira divisão do futebol paraense. Então é um adversário frágil que até possibilita você entrar com meio campo desse. Mas eu não gosto desse meio campo. Se for para entrar dois meias, colocaria, sei lá, o Camilo e o Pavani. O Pavani desde o início do jogo jogando realmente como meia. Porque como o Pavani tem começado como titular, quando ele começa como segundo volante. O Jaderson não, já começa como meia mesmo. Então colocar o Pavani como meia de articulação mesmo e ver como é que sairia. E no ataque o Filipinho, o Marco Antônio e o Ribamar. Provavelmente o Clube do Remo não informa, mas provavelmente o Ítalo não vai ter condições, então para jogar nessa questão do centroavante seria o Ribamar. Eu daria a chance para o Canu.
Enfim, o Ribamar é um jogador bem mediano mesmo, bem mediano. Não sei se vai acrescentar muito na temporada, talvez na reserva, uma bola aérea, tentar cabecear, entrando no segundo tempo, alguma coisa do tipo. Mas eu acho o Ítalo que não tá jogando, não vai jogar um jogador acima dele. E Filipinho permanece com o Marco Antônio. Marco Antônio, de todos os atacantes do Remo, pelo menos desses três disponíveis, é o jogador mais perigoso, é o jogador que vem em crescimento, é um jogador que contra o Porto Velho não teve um grande rendimento assim, mas do quanto o Águia, um desempenho razoável, mas dos homens de frente foi o que mais criou perigo. Então, Marco Antônio hoje é titular indiscutível do Clube do Remo. E vamos ver o Filipinho. O Filipinho começou muito bem no Clube do Remo, depois teve uma queda e o desempenho dele caiu. Um para a posição seria o Echaporã. O Echaporã começou muito bem no Clube do Remo, né? Em dois primeiros jogos, 2 gols, causando muito perigo, mas também depois teve uma queda de rendimento e não voltou a ser titular. E quando tem entrado, muito individualista. Então o Echaporã também é um outro jogador que quando entrar ele precisa mostrar também um outro futebol porque teve uma queda. Então o Remo, ele tem esse problema. Ele tem esse problema ofensivo. Por exemplo, desses três atacantes, o mais confiável é o Marco Antônio. É torcer que o Filipinho tenha uma boa noite por causa que ele é um jogador com qualidade. Ele é um jogador que tem velocidade, ele gosta de um contra um, ele tem o drible, ele causa perigo ao adversário com lateral, com o zagueiro pela direita do adversário, fazendo falta, sofrendo cartão, né, para o adversário. Então, é um jogador que pode sim ajudar o Clube do Remo, um jogador novo que precisa ser lapidado ainda. Talvez permanecesse ele como titular num jogo que não tem muito significado para o Clube do Remo, em termos de classificação, porque já está classificado. Mas esse deve ser o provável clube do Remo para o jogo de amanhã contra a equipe do São Francisco. Deixa a opinião de vocês aqui, qual seria a escalação de vocês. Eu espero que o Catalá comece a dar uma cara de time, porque venceu contra o Águia, eu até falei isso, a vitória foi extremamente importante. Eu nem exigi um futebol melhor, porque realmente a vitória era importante para dar uma apaziguada na situação do Catalá, apaziguada no coração dos torcedores, dar uma acalmada no ambiente. Mas agora vai encarar três adversários mais frágeis do Clube do Remo. São Francisco, depois o Bragantino, depois o Trem do Amapá pela Copa Verde, sendo 2 jogos do Baianão e um jogo lá em Bragança contra o Bragantino. Tem que vencer esses 3 jogos porque o Remo é muito superior. E pelas ambições do Remo na temporada, ele tem a obrigação de vencer esses jogos. Não pode se bater contra essas equipes. E já se bateu demais e custou caro já se bater tanto essa eliminação por frágil Porto Velho na Copa do Brasil, que causou um déficit técnico e financeiro para o Remo durante toda a temporada, porque principalmente financeiramente um prejuízo enorme aos cofres do clube. Então, essa é a possível escalação. Espero que o Catalá, mesmo com essa escalação, comece a dar uma cara de time e o time comece a jogar mais bola. Porque, como eu disse, vai jogar em casa contra um adversário muito mais frágil. Você, além de vencer, você tem que começar, sim, a tentar convencer um pouco a torcida, algo que ainda não aconteceu. Deixa a opinião de vocês aqui nesse cenário do Remo, questão do Vinícius, questão também da escalação, a provável escalação de amanhã. Um abraço e até o próximo vídeo.